Nos últimos anos, o Bradesco vem sendo o grande destaque negativo entre os grandes bancos listados em bolsa. Nos últimos 5 anos, as ações do Bradesco acumulam uma queda de mais de 27%, isso já computando dividendos e bonificações. E é claro que essa queda deixou as ações do Bradesco bem descontadas em relação principalmente ao Itaú, que sempre foi o seu par mais comparável. E por conta disso, os investidores estão se questionando se está na hora de comprar as ações do Bradesco. E é justamente sobre isso que nós falaremos nesse vídeo aqui. Então, para descobrir, tu já sabe, assiste o vídeo até o final e já aproveita, deixa o teu like e te inscreve no canal. Como eu comentei, as ações do Bradesco são um grande destaque negativo dentro do setor bancário brasileiro. Mas, obviamente, essa performance ruim não vem de graça, existe um motivo por trás dela. E o principal motivo por trás dessa performance muito ruim do Bradesco é justamente a sua rentabilidade. Enquanto seus pares, como Itaú e Banco do Brasil, têm um ROI acima de 20%, o Bradesco hoje tem um ROI na casa de 11%. E esse momento de ROI, de rentabilidade muito baixa do Bradesco, se deve basicamente a dois fatores. O primeiro fator é o próprio posicionamento do banco. Dos grandes bancos, o Bradesco é o que mais tem exposição às classes C, D e E. E quando nós temos um cenário de crise econômica, de elevação nas taxas de juros, é justamente a classe C, D e E que costuma ser mais afetada. Por conta disso, existe uma inadimplência maior nessas classes, o que acaba afetando bastante o Bradesco, uma vez que ele tem uma exposição muito grande a essas pessoas. E além disso, o Bradesco também vem amargando perdas importantes com os seus clientes corporativos. Um exemplo muito claro disso é o caso das Americanas. Na ocasião das Americanas, o banco mais exposto à empresa era justamente o Bradesco. E isso, obviamente, machucou muito o balanço e a rentabilidade do banco. Além das Americanas, o Bradesco também tinha exposição a Max Milhas, a 123 Milhas, tinha exposição grande ao IRB lá atrás. Enfim, o Bradesco já acumula alguns eventos não muito interessantes, digamos assim. E esse para mim é um ponto muito importante. Eu vejo gente minimizando essa questão, falando que esse calote das Americanas, que a questão do IRB, etc., foi muito mais azar do que qualquer outra coisa para o Bradesco. Mas na minha opinião não é bem assim. O Bradesco é um banco. O principal trabalho de um banco qual é? É emprestar dinheiro. Se eu tenho um banco que não está sabendo emprestar dinheiro e está tomando calote, isso claramente é um problema. Da mesma forma, se eu tiver uma petroleira que não está sabendo explorar petróleo, isso também é um problema. Então, eu não acredito que a gente deveria minimizar essa questão. Isso deveria sim fazer com que os acionistas e os investidores ficassem cada vez mais vigilantes com o Bradesco e com a sua política de crédito. E o resultado desses dois pontos que eu falei é visto muito claramente na inadimplência do Bradesco. O Bradesco tem uma inadimplência acima de 90 dias de 5,4%, enquanto o Itaú, o seu principal par comparável, tem uma inadimplência de 90 dias de apenas 3%. Ou seja, o Bradesco tem praticamente o dobro de inadimplência do que tem o Itaú. E essa inadimplência é a grande culpada pela performance muito ruim das ações. Isso porque, quanto maior for a inadimplência, maior é a PDD que o banco tem que fazer. A PDD basicamente é o banco pegar um dinheiro e deixar esse dinheiro reservado para algum eventual calote que ele está prevendo. E quando esse dinheiro sai do balanço, obviamente o banco vê uma queda no seu ROI e no seu lucro. E é justamente por conta disso que as ações estão indo muito mal, porque o ROI e o lucro estão diminuindo devido à inadimplência. E justamente por conta dessa performance muito ruim das ações, hoje o Bradesco negocia na casa de uma vez preço-valor patrimonial, enquanto o Itaú negocia a 1,7 vezes preço-valor patrimonial. Então, quando a gente olha para o Bradesco, nós temos um banco que está sim em um momento operacional muito conturbado, mas que por outro lado está bem descontado quando comparado ao Itaú e também está bem descontado quando a gente compara o PVP que o Bradesco já teve há alguns anos atrás. Mas afinal de contas, é uma oportunidade ou é uma cilada? É hora de comprar o Bradesco ou devemos seguir de fora? Olhando para o Bradesco, eu consigo pensar em dois cenários, o cenário de curto prazo e o cenário de longo prazo. Pensando primeiro no curto prazo, que seria 1, 2 anos,
a gente teve algumas mudanças importantes no banco. O Bradesco mudou a sua diretoria, mudou o seu CEO. E esse é um movimento muito interessante para tentar oxigenar um pouco o Bradesco e claramente tirar o banco dessa maré de notícias e decisões ruins. Além disso, o cenário macro que está se avizinhando tende a ajudar bastante o Bradesco, porque nós estamos vendo a queda na taxa Selic. Provavelmente a Selic vai para casa de 9,5, 9, quiçá 8,5. E essa queda da Selic costuma trazer uma melhora econômica, um custo de crédito mais barato, o que consequentemente traz uma inadimplência menor e vai fazer com que o Bradesco diminua a sua PDD. Com a diminuição da inadimplência e diminuição da PDD, o Bradesco vai poder pegar uma parte desse dinheiro que hoje está provisionado e jogar de volta no seu balanço. Naturalmente, isso vai fazer com que o ROI e o lucro líquido do banco aumentem. Então, eu acho muito plausível que o Bradesco atinja um ROI de 13, 14, 15% em 24 ou 25. E isso pode fazer com que o banco negocie na casa de 1,2, 1,3 vezes PVP, o que traria um retorno interessante. E além disso, no curto prazo, o Bradesco seguirá pagando dividendos e também seguirá fazendo as suas bonificações. Apesar do momento operacional não ser dos melhores, o Bradesco ainda é um banco que tem um lucro interessante. Então, obviamente, os dividendos seguirão, as bonificações também, e quando a gente coloca tudo isso na balança, no curto prazo, coisa de 2 anos, eu acredito que o Bradesco pode entregar um retorno na casa de 30, 35, quiçá 40%. E antes de falar do cenário de longo prazo para o Bradesco, eu quero te lembrar de conferir os links tanto aqui na descrição quanto no comentário fixado desse vídeo. Ali tem o link para a lista de espera da minha mentoria, mas principalmente tem o link para a minha assessoria de investimentos. Se você tem um patrimônio a partir de R$300 mil e quer que eu seja o teu assessor de investimentos para te ajudar na montagem da carteira, na escolha das teses, no acompanhamento das teses e do mercado, é só clicar no link, preencher o formulário que eu mesmo vou entrar em contato com você para a gente bater um papo, tá certo? Agora, quando eu penso no cenário de longo prazo para o Bradesco, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu vejo o cenário de longo prazo para o banco sendo bem mais complexo do que muita gente fala por aí. E isso tem muito a ver com a cultura do Bradesco. O Bradesco é uma instituição que tem uma cultura extremamente engessada e que costuma dificultar qualquer tentativa de inovação. Pega qualquer pessoa que já trabalhou no Bradesco e pergunta para essa pessoa como é a cultura do Bradesco. Todo mundo vai te falar que é basicamente um dinossauro, é basicamente um transatlântico muito difícil de fazer qualquer manobra. E apesar de ter ocorrido essa mudança recente na gestão, que eu julgo como algo positivo, como eu já comentei, é muito difícil fazer qualquer manobra em um transatlântico. Não vai ser simples mudar completamente a cultura de uma empresa gigantesca, que tem milhares de funcionários e que muitos deles trabalharam a vida inteira dentro do Bradesco. Por conta disso, eu sou bastante cético quanto a essa mudança de cultura no Bradesco. E por mais que algumas pessoas acreditem que isso não é importante, isso para mim é um grande problema. Essa cultura engessada, ela se mostra muito claramente na dificuldade que o Bradesco está tendo nos últimos anos. O Bradesco tem uma dificuldade muito grande para inovar, tem uma dificuldade muito grande para acompanhar as tendências que estão acontecendo. Por exemplo, lá atrás, o Itaú comprou um pedaço relevante da XP. E isso se mostrou um negócio excepcional, porque a XP cresceu muito, o Itaú estava junto com a XP e quando chegou em um certo patamar de preço, o Itaú vendeu a sua posição e teve um lucro exorbitante. Na mesma época em que o Itaú comprou um pedaço da XP, o Bradesco comprou uma corretora chamada Ágora. Na época, Ágora e XP disputavam pau a pau a liderança do mercado de corretoras independentes. Quando a Ágora foi comprada pelo Bradesco, todo mundo imaginava que agora a Ágora iria despontar, porque teria um grande banco por trás. Mas na verdade o que aconteceu foi que o Bradesco praticamente dizimou com a Ágora. A Ágora hoje é apenas uma fração do que poderia ter sido e eu arrisco dizer que é praticamente irrelevante no cenário de corretoras independentes. E a mesma coisa aconteceu quando nós tivemos o boom dos bancos digitais. A criação de Nubank, Banco Inter, entre outros, mudou completamente o cenário bancário no Brasil. E o Bradesco tentou não ficar de fora desse crescimento e dessa mudança. O Bradesco primeiramente criou o Banco Next,
que não deu certo. Depois o Bradesco criou o Digio, que também não deu certo. Ou seja, o Bradesco tentou 2 bancos digitais que completamente fracassaram. E hoje, se você tentar usar o app do Bradesco, você vai ver que claramente é o app mais atrasado em questão de tecnologia nos dias atuais. E isso, meus amigos, é algo muito relevante. Hoje em dia, as novas gerações, as novas safras de clientes, cada vez mais dão valor para a tecnologia, para a comodidade, para poder fazer tudo pelo celular. Ninguém mais quer ir no banco e sentar na frente de um cara de terno e gravata para falar sobre o rendimento da poupança ou de um CDB. Hoje em dia as coisas não funcionam mais assim. E eu vejo que claramente essa cultura engessada e essa dificuldade de inovação deixaram o Bradesco léguas para trás dos outros bancos. E eu temo, inclusive, que seja muito difícil de tirar essa diferença, porque, como eu já comentei, o Bradesco é um transatlântico extremamente engessado e que cada vez está ficando mais para trás. E é justamente por conta de tudo isso que eu comentei que eu acredito que no médio e longo prazo o Bradesco vai ser o grande doador de share do setor bancário brasileiro. Ou seja, o Bradesco vai perder market share principalmente para esses novos bancos como Nubank, Banco Inter, BTG, a própria XP, entre outros. E antes que falem qualquer coisa, eu não acredito que o Bradesco vai quebrar. Apesar de tudo, o Bradesco ainda é uma instituição muito grande, muito sólida e que tem dentro da sua estrutura uma seguradora, que hoje é o negócio mais interessante do banco. No entanto, eu acredito que o Bradesco pode ir diminuindo de tamanho e perdendo market share para os outros bancos, principalmente os bancos digitais. E se isso acontecer, o banco vai seguir entregando resultados de medíocres para ruins durante muito tempo, o que não vai ser nada bom para a ação e nem para os seus acionistas. E eu, como investidor, não gosto de estar posicionado em uma empresa que eu acredito que vai perder market share, vai perder tamanho de mercado e que vai entregar resultados sequencialmente piores no longo prazo. O que a gente quer é pegar aquela empresa que vai seguir crescendo o lucro mês após mês, trimestre após trimestre. E eu acredito que o cenário para o Bradesco é justamente o contrário disso. Então, para resumir essa ópera, eu acredito que no curto prazo o Bradesco pode ser uma opção interessante, principalmente naquele horizonte de 1 ou 2 anos. Isso porque o cenário macro tende a melhorar e esse cenário macro melhorando vai fazer com que a inadimplência diminui e, consequentemente, o Bradesco vai diminuir a sua PDD, vai trazer esse dinheiro que hoje está provisionado de volta para o seu balanço, e isso vai fazer com que o ROI e o lucro do banco aumentem. Agora, quando o cenário é de longo prazo, eu prefiro ficar bem longe do Bradesco. Eu prefiro ficar posicionado nos bancos que vão ganhar market share do que naquele banco que tende a ser o perdedor de market share. Mas e você? Manda aqui nos comentários a tua opinião. Bradesco é para comprar ou é para vender? E também não esquece de algo muito importante. Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que também está comprado nas ações do Bradesco. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.